Olá pessoal, voltando com mais uma videoaula, eu vou falar para vocês um pouco sobre pragas e doenças da goiabeira. Primeiramente dizer que são poucas as pragas e doenças, né? A goiabeira, por incrível que pareça, é uma planta um pouco bruta, rústica em si, né? Não tem sérios problemas com pragas e doenças. Na verdade, o principal problema em si da goiabeira está relacionado às pragas que venham a atacar o fruto. Então o problema é você proteger o fruto, né, que é o objeto principal de consumo. Então baseia-se principalmente em produzir, né, cuidar do fruto, né? Produzir não, perdão, em cuidar do fruto. Essa é a premissa básica. Só que são poucas as pragas e doenças, eu vou mostrar algumas para vocês aqui e as principais e como evitar isso. Tá? A primeira é o psilídeo. O psilídeo é famosíssimo para a goiabeira. É um insetozinho minúsculo, né? Milimétrico, na verdade. Ele é um inseto sugador. Com um inseto sugador, os insetos sugadores têm a condição de, quando suga a planta, você causa, primeira coisa, né? Que é a nossa famosa clorose. Então tendem as folhas ficarem um pouco amareladas. A clorose é a perda da clorofila, né? Então, insetos sugadores, folhas tendem a ficar amareladas. O que acontece? Alguns insetos sugadores, além de fazerem nessa sucção da seiva e deixar a folha amarelada, eles também têm possibilidade de injetar toxinas na planta. E essas toxinas, né, as folhas geralmente elas ficam o que a gente chama de encarquilhadas. Então, nada mais é do que uma coisa retorcida, assim, recurvada, né? Então, é o encarquilhamento. Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem mais na frente. Então, acontece esse encarquilhamento e daí vem a necrose, tá? Então, lembre-se, tem clorose, que é amarelecimento, tem necrose, que é morte do tecido, tá? Então, é diferente uma coisa da outra, não esqueçam disso. Então, o período mais favorável para ocorrer o ataque dessa doença em si, né, é a condição de primavera-verão, onde a gente tem a condição de altas temperaturas e altos índices pluviométricos. Aqui para a gente, região norte em si, como nós não temos essa condição bem definida, né, as estações do ano elas são basicamente bem definidas ali na região, né, sul-sudeste do país. Então, para aqui, região norte em si, nós não temos essa situação de as estações do ano bem definidas. Então, é período seco e período chuvoso, né, que a gente vive. Então, basicamente, a condição preponderante do ataque desses insetos aí é no nosso período chuvoso, né? Então, aqui os sintomas do ataque do inseto, dessa praga. Então, isso daqui é o que eu falo para vocês, da folha retorcida, isso é o que a gente chama de encarquilhamento, tá vendo? Então, os insetos, ao sugarem essas folhas, eles injetam toxinas. E aí isso é como se fosse uma forma de defesa da planta, tá? Então, essas folhas elas ficam encarquilhadas, né? Recurvadas, retorcidas, como queiram chamar. Então, primeiro sintoma típico, amarelecimento, né, que eu falei para vocês. Só que como vai sugando, então vai encarquilhando e esse tecido, ao encarquilhar, o inseto acha melhor ainda, porque o que acontece? Ele fica protegido. Então, é uma condição bem assim. Acontece uma relação bem interessante. Primeiro, o encarquilhamento é uma forma da planta tentar se proteger. Só que ao se encarquilhar, ela faz exatamente o que o inseto quer, que é proteger o inseto. Então o inseto injeta a toxina exatamente para a planta fazer o encarquilhamento, que é para ele se proteger nessas regiões encarquilhadas aqui, ó. Então ele vai ficar aí protegido aí dentro, nesses espaços, né, livre de predadores. Então é tudo uma coisa muito interessante aí. Então com o tempo ele vai sugando e esse tecido começa a morrer e aí a gente chama de necrose do tecido, né? Aqui uma imagem mais de perto, ó. Esses são os insetozinhos, os psilídeos, são minúsculos, são milimétricos. Tá, só que fazem um estrago danado. Então o ataque ocorre principalmente nas folhas mais novas, basicamente nas folhas mais novas. Então, como é que eu cuido disso? Como é que eu controlo?
Pulverizações com qualquer um inseticida sistêmico, né, resolve o problema. Insetos sugadores, inseticida sistêmico resolve o problema. Uma outra praga aqui é o besouro amarelo. Esse besouro amarelo é um problema também interessante na goiabeira, só que ele ataca, geralmente tem picos, né? Essas pragas assim desfolhadoras que a gente fala, elas não, de uma maneira geral, elas não são regra, elas são exceções de ocorrerem a vir causar prejuízo, e geralmente ocorre quando há algum distúrbio no meio ambiente e que a população se eleva demais, e aí sim causa um prejuízo danado que bota para comer tudo mesmo. Tá? Só que não são regras, são exceções ocorrerem negócio desse. Mas aí se for um ataque muito severo, você vai ter que realizar pulverizações. Vocês notem as folhas aqui com sintoma do ataque. Então, ó, isso aqui é sintoma típico para besouros desfolhadores, tá? Diferentemente de lagarta, né? A lagarta, quando você vai perceber que a lagarta está comendo a folha, ela inicia o aparelho, né, mastigador da lagarta, só permite que ela inicie da borda, porque o aparelho dela é feito exatamente para encaixar aqui na borda e vir comendo, igual abridor de lata, né? Então ela vem aqui, ó, comendo na bordazinha, e você vai notar que a folha em si ela está comida à borda. Então vai estar aqui, então se for agravando, ela vai comendo até chegar lá na espinha dorsal principal, aqui na nervura principal. Então quando o ataque é feito por esses tipos aqui de besouros, desfolhadores, você vai notar a folha fica igual uma peneira. Tá vendo? Toda perfuradazinha. Isso aqui é sintoma característico de besouro desfolhador, tá? Não só esse daqui, o besouro amarelo, mas como outras pragas aí, tá? Que a gente pode ter aí. Tem um ogno que faz isso daqui, chama-se Naupactus. Tem um no eucalipto que parece com esse também, que deixa desse jeito aqui, ó. Então, quando o ataque é muito severo, bota mesmo para desfolhar tudo. Para besouro, nós temos um tratamento muito interessante, que é o Bovéria, que é o fungo. Besouro não pode ver Bovéria na frente, né? O que eu digo é que se pulverizar com o fungicida, o Bovéria, que é um produto biológico, ele é tomado pelo fungo e o fungo mata ele. Tá? Então o Bovéria é um negócio interessantíssimo. Para besouro não tem coisa melhor. Só que o inseticida de contato mata também, um outro qualquer aí. Tá? Mas Bovéria é bem interessante. Um outro aqui é gorgulho. Esses dois anteriores que eu falei para vocês atacam as folhas, né? Agora o gorgulho já é diretamente a fruta, tá? E o que acontece? São três espécies que têm o sintoma muito parecido, que é essa pontuação preta aqui, ó. É o gorgulho, é a mosca e é o percevejo. Todos os três deixam essa perfuração aqui, ó. E se você não tiver um olho clínico, você não saberá a diferença entre um e outro. Então, todos eles geram uma larva, que é um bicho da goiaba, que a gente fala, né? Então, tudo que for bicho lá dentro, a gente chama de bicho da goiaba, né? Só que pode ser do gorgulho, pode ser da mosca das frutas, ou pode ser de um percevejo. Mas está lá dentro a larva. Então, gente, o que acontece? Aqui, nesse caso, aqui, ó, vocês notam os locais onde foi perfurado. Esses insetos, geralmente, isso aqui é feito quando o fruto ainda está naquele estágio entre verde e de vez. Ele faz essa perfuração aí. Então coloca o aparelho ovipositor, que ele tem que colocar os ovos lá dentro. Então quando os ovos eclodem lá dentro, a larva em si vai consumir a polpa. Então ao fazer essa perfuração, o tecido, como a fruta, o besouro faz esse, né, perfura no estágio entre verde e de vez, então esse tecido ainda tem capacidade de se regenerar. Então o que acontece? Ele cicatriza. Quando se tivesse já assim, ó, maduro, e o besouro vai, aqui o gorgulho nesse caso perfura, o tecido não regenera, não cicatriza mais. Nesse estágio aí não tem mais como. Só que como ele fez quando o fruto ainda estava um pouco verde, o tecido tem capacidade de regenerar, então de cicatrizar. Então, ao fazer a cicatrização, ficou a marca, ficou o local preto, ó. Então é isso aí que acontece. Então, aqui é o sintoma típico de onde foi
o inseto colocou o aparelho ovipositor aí, ó. Então encontrou uma goiaba que está com essa marca, nem morda, porque lá dentro vai ter uma larva 100% de certeza, tá? Uma outra aqui é a mosca das frutas, né? Nós temos várias moscas das frutas. A mosca da fruta, a gente chama de mosca das frutas, é um geralzão. Tá? Mas nós temos várias e várias e várias. Nós temos aqui a Ceratides capitata, é uma espécie. A Anastrefa é outra. A Bractocera da mosca da carambola é outra. Então por aí vai, né? Então várias e várias e várias. Então aqui a mosca das frutas é um problema sério para a goiaba também, né? A goiaba parece que é doce de leite para essas mosquinhas aqui. Então, basicamente tem as larvas surgem do mesmo jeito lá aqui do gorgulho, né? Mesma situação. Mas na frente eu vou falar, quando eu fechar tudo, eu vou dizer o controle para vocês, tá? Aqui é o percevejo da verrugose, ó. Vê a pontuaçãozinha onde ele perfurou. Também fica com sintoma. Então perfurou quando, ó, veja aqui quando ele está fazendo a perfuração, o fruto ainda está um pouco esverdeado, tá vendo? Então quando ele coloca lá o aparelho ovipositor que faz essa deposição aí, na verdade esse daqui faz a sucção, tá? Esse daqui faz a sucção desse local e ao fazer a sucção ele deixa essas marcas aqui, ó. Tá? E o que acontece? Esse daqui, do mesmo jeito da mosca e do mesmo jeito aqui do gorgulho, como é a melhor maneira de se combater? Fazendo ensacamento dos frutos. Tá? Fez o ensacamento dos frutos, resolveu o problema. Tá certo? Ah, mas e pulverizar? Mata. Se pulveriza um herbicida de contato, mata tranquilamente. Só que é melhor você fazer a pulverização do fruto, principalmente com relação à mosca das frutas. Tá? Porque por mais que você pulverize, bota armadilha e tudo mais, mas elas ainda chegam a atacar. Uma outra praga aqui, essa é um pouco mais silenciosa. Essas outras a gente pode observar a nível do pé em si, do fruto, né, quando está a presença. Esse não, que é os nematóides. Então os nematóides em si, você vai perceber quando a planta está atacada, quando ela estiver definhando já para morrer. Então aqui está uma planta atacada por nematóide. Você vai irrigar, vai adubar, vai fazer tudo, né? E ela não recupera de jeito maneira. Você vai ver que não tem sintoma de sintoma na folha em si, mas você vai notar que está amarelecendo. Então se está acontecendo um amarelecimento, é porque a planta está com dificuldade de absorver alguma coisa, né? Então se ela não está conseguindo se alimentar direito, então se você está adubando, está irrigando e ela não retorna ao verde natural, é porque tem alguma coisa que está acontecendo lá nas raízes. E aí você chuta que é nematóide. Só que aí você tem que fazer uma pesquisa, uma análise para ver se é realmente nematóide, né? Isso não só para nematóide, tá, gente? Tem outros critérios também, ó. Se você aduba uma planta, se você irriga a planta, ela não está precisando nem de adubo, nem de água, e ela está amarela, é porque tem uma outra coisa estranha nesse meio. Ou pode ser uma doença no caule, que está impedindo a passagem da seiva, ou pode ser doenças relacionadas na raiz ou pragas também na raiz. Ou então pragas no caule também, tá? Generalizando, ou pragas ou doenças no caule ou nas raízes. Para a planta não estar respondendo mais a nem a irrigação nem a adubação. Então está amarela. Você percebe que nas horas mais quentes começa a murchar. Então com certeza é uma condição aí empatando a planta de absorver água e nutrientes lá nas raízes ou então aqui via caule, tá? Aqui uma imagem de evolução do sintoma, uma planta normal, sem sintoma nenhum. Aqui uma imagem B também, tá? Ó. Goiabeira sadia na A e aqui já em diferentes estágios de declínio. Então, ó, aqui já na letra B, então aqui já começou os efeitos do nematóide. Aqui já mais severo. E você vai adubando, vai cuidando e a planta não responde de repente ao jeito que está. Então o nematóide mata mesmo, leva à morte, tá? Só que são raros esses casos, tá? Pragas e doenças, gente, na natureza são regras, não são exceções.
Por que que isso é importante? Porque isso quer dizer que quando você planta lá, não é regra que vai aparecer a praga ou a doença. É uma exceção ela aparecer. Porque se na natureza praga e doença fosse regra, não existia espécie mais vegetal, né? Praga e doença matava tudo. Então é exceção. Pode ser que ocorra. Principalmente isso aqui a nível de nematóide, que é mais raro. Quanto à doença, temos essa aqui, ó, a ferrugem, né? Ah, por que, que o nome é ferrugem? É porque a condição de início, quando ela começa a atacar, as doenças que a gente chama de ferrugem, são doenças fúngicas, ela tem essa aparênciazinha aqui, ó, típica mesmo como se fosse um metal enferrujado, tá? Isso aqui são os esporos dos fungos, né? Isso daqui é quem faz toda a dispersão da doença para outros locais, ó. Então isso daqui é quem deixa essa aparência com essa condição meio amarelada, meio enferrujada. E aí isso não somente para goiaba não, mas para outras aí também que a gente chama de doenças, as ferrugens da vida, são todas por essa característica aí. Com o tempo ela evolui e aí o tecido, ó, necrosa, né, morre. E aí fica esse tecido aí com essa aparência escura, tá? Ah, como é que combate? Pulverização com fungicida. Agora, se vier atacar e já tiver no estágio aqui, ó, já o efeito, né, o problema já foi ocasionado. Então, é como a gente diz, o estrago já foi feito, né? Então, se tiver isso daqui, não adianta mais pulverizar, não. Tem que pulverizar quando você vê que está surgindo os primeiros sintomazinhos em algum local, você vai, que é para não haver a contaminação das outras. Mas você vê, ó, tem uma aqui extremamente contaminada, só que já passou o fungo para cá, ó. Então aqui já está começando a contaminar o frutinho também. Então, quando você vê os primeiros sintomas em alguma planta, já pulveriza, tá? Aqui é quando o sintoma já está mais avançado. Nós temos uma outra doença que chama-se seca bacteriana. Essa seca bacteriana é interessante que ocorre uma morte súbita do ramo. O que é a morte súbita, né? Nós chamamos aquela situação de morte súbita quando tá do nada a planta tá lá irrigada, bonita, nutrida, de repente, puf, morreu. Você, como assim morreu, né? O que aconteceu? Porque para a planta morrer num estágio vagaroso por alguma praga ou uma doença, muitas delas levam um tempo, um declínio, né? Igual é o shape do nematóide. Só que quando é morte súbita, que a gente fala, é assim, de uma hora para outra, puf, uma hora para outra, quando você viu, tá lá o ramo seco. Puxa, como assim? Então essa é uma doença interessante, que é a seca bacteriana, só que é rara também, não é? Eu plantei goiabeira, tá lá com seca bacteriana, não. Aí, e geralmente é assim, não vai ocorrer na planta toda, tá? Então seca alguns ramos. Você vai lá e você pode retirar os ramos lá que secou, tá? Sem problema nenhum. E aí, nós temos a antracnose. Essa antracnose é uma fúngica. Antracnose em regiões de clima tropical, que chove bastante, tem muita umidade, é regra basicamente ter antracnose, né? Foge que quase dá exceção para ser regra a antracnose. Então, ataca bem a goiabeira, né? O mangueira, você pega mangueira, pega aqui as mangueiras de Boa Vista em si, você vai notar que todas as mangas, né, no período chuvoso tem esses sintomas aqui, ó. Então quando pegarem uma manga para ir para chupar aqui, esteja toda com esses negocinhos aqui, isso daqui pode chutar 100% de certeza que é tudo antracnose, tá? Então goiaba, manga, quase... A antracnose ela é uma doença quase que generalizada para as fruteiras em si, né? Período chuvoso, basicamente. Então se ocasionar de ocorrer por aí de tiver com dúvida em chutar alguma doença de alguma planta, principalmente que ataca o fruto, pode chutar a antracnose, que ataca quase tudo. A antracnose é um problema. E chego ao fim de mais uma videoaula aí com goiabas sadias, né, livres, isentas de pragas ou doenças, ausentes de saco, tá vendo? Ó, sem ensacamento. Você diz como que conseguiu isso? Aí tome pulverizações e mais pulverizações, tá? Mas um ou outro ainda sai com algum, ó, marcadozinho lá, ó. Então, aquele ali, ou o insetozinho perfurou lá, ou raspou, fez alguma coisa, então aquele fruto ali para a mesa já está descartado.
tá? Então, obrigado e fiquem todos com Deus.